7 horas e 53 minutos. O chamado assédio moral no trabalho não é um fenômeno novo. Ainda assim, existem muitas dúvidas sobre o que caracteriza a atitude. Entre outras coisas, podemos identificar o assédio como uma exposição de trabalhadores a situações humilhantes e constrangedoras por parte de chefes. E para falar sobre este assunto, nós conversamos agora com o psicólogo Rodolfo Vieira. Rodolfo, bom dia. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Obrigado a você. Embora seja uma denominação relativamente nova, esse assédio, ele é bem antigo, né? O assédio, na verdade, existe desde a época em que o homem é homem, né? Porque o assédio se caracteriza justamente por essas condutas que eu procuro humilhar o outro. Então, assédio sempre existiu. E assédio moral no trabalho é só uma qualificação, porque o assédio moral ele existe em qualquer relação a dois, no casamento, no trabalho e tudo mais. Mas no trabalho é um fenômeno relativamente novo, estudado da década de 70 para cá. 70 para cá, né? Agora, é muito comum esse fenômeno dentro do ambiente de trabalho? É mais comum do que a gente imagina. Esse é o grande problema é que as pessoas não sabem que elas estão passando por um processo de assédio moral. E como identificar? Porque realmente é algo subjetivo, né? Não é algo objetivo, não é tão claro assim. Como identificar, portanto, esse assédio? O assédio moral, essas características que você próprio chamou de degradantes, humilhantes, elas vão acontecendo persistentemente. Então, o fato de sofrer uma humilhação não se caracteriza como assédio. Mas essa temporalidade, essa intencionalidade, a direcionalidade, ou seja, tem um foco, existe uma pessoa que é foco, num tempo prolongado em que isso ocorre, tá? Isso vai se caracterizando. Além disso, tem um objetivo muito claro, que é justamente fazer com que essa pessoa saia do emprego ou fazer com que essa pessoa seja desqualificada pelo grupo. Então, isso, de uma certa forma, caracteriza. Existem outros, a gente poderia dizer assim, sintomas, que são como isso pode ser percebido por quem sofre. Então, essa tentativa de desqualificar, uma comunicação dúbia, esconder determinadas informações para que o trabalho seja realizado, tudo isso vai se caracterizando como um processo de assédio. Mas, no fundo, essa desqualificação é o que marca com maior intensidade o assédio moral. Agora, Rodolfo, quem está passando por essa situação realmente deve ser algo muito difícil de lidar, né? Sem dúvida. Até porque uma das primeiras características ataca a autoestima da pessoa. E aí, a partir do momento que a autoestima da pessoa ela é atacada, vários outros problemas, o que nós chamamos de doenças secundárias, se apresentam. O que chega para nós no consultório não é um quadro fechado de assédio moral, mas chega uma depressão que muitas vezes não tem uma explicação, né? Um transtorno de ansiedade, né? Nas mais diversas formas, e uma crença das pessoas de que elas não são extremamente competentes, de que elas não são capazes de fazer aquele trabalho. Então, é isso que chega para nós no consultório. E a partir daí é que a gente identifica que esses fatores estão associados a um processo de assédio moral. Ou seja, a pessoa muitas vezes nem se dá conta que ela está sendo vítima de um assédio moral. Exatamente. Ela não se dá conta disso, né? Mas sofre as consequências disso e elas se manifestam em algum momento. É claro que para cada pessoa vai variar o tempo em que isso vai se manifestar, mas que vai se manifestar, vai. Que loucura. E como é que é o tratamento? O tratamento psicológico, ele consiste em entender o que está acontecendo, né? Quando a gente dá um nome às coisas, fica mais fácil de entender os mecanismos. E a partir do momento que nós entendemos o mecanismo do assédio moral, daquele que assedia, a pessoa ela começa a desenvolver estratégias de enfrentamento para aquilo. E ao desenvolver estratégias de enfrentamento, ela aprende a lidar com aquilo. Agora, existem situações que no âmbito jurídico, no âmbito da medicina do trabalho, também podem ser feitas e que devem, então, a pessoa que sofre deve procurar esse tipo de ajuda também, além da procurar psicológica. Um advogado, né, ir para a justiça para requerer seus direitos, porque isso é ilegal. Isso é ilegal. A própria Constituição diz. Com certeza. Rodolfo, você vai dar uma palestra amanhã sobre o assunto, Exatamente. É isso? E tem algum número para informações? Sim, quiser... tem um número de celular que a gente dá para fazer as inscrições, que é o 8142-5476. Ok, o número que está aí no vídeo, portanto, 8142-5476. A palestra amanhã às 19 horas, né? Isso. Tá bom, muitíssimo obrigado pela sua participação, viu? Tenha um bom dia. Bom dia. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.